Você já teve aquela sensação: estou fazendo tudo certo, doutor, mas parece que meu corpo não responde, eu remo, remo, remo e não sai do lugar? Muita gente, ela tenta comer melhor, fazer exercício físico, cuidar do estresse e tentar dormir, mas parece que não sai do lugar. Isso acontece porque tem um inimigo em comum que seria os hábitos ruins. Eu digo que, na verdade, hábitos são como cupins. Ou seja, eles agem em silêncio, quietinho, e quando você vê, toda a estrutura está indo para o buraco. São pequenas escolhas que você vai ter ao longo do dia que parecem inofensivas, mas que estão impedindo que você tenha uma vida saudável a longo prazo. Se você quer saber quais os 5 hábitos que eu considero os mais nocivos para a saúde, fique até o final desse vídeo que eu vou detalhar um por um. E eu confesso, mudar um hábito é muito difícil, principalmente se você não entende a importância de mudá-los completamente. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico em geral e esse canal está voltado para que você consiga reverter aquela famosa síndrome metabólica, pressão alta, colesterol, diabetes, através da mudança de hábitos. Afinal, eu acredito que se a gente conseguir mudar hábitos, a gente consegue reverter essa doença. Mas vamos lá. A primeira coisa que você pode estar fazendo que está sabotando sua saúde a longo prazo seria aquilo que você está colocando no seu prato ou aquilo que tem na despensa. É isso mesmo, alimentos ultraprocessados. Você já deve ter visto vários vídeos por aí e mesmo assim, apesar de toda a informação, ainda comendo aquelas coisas que não são saudáveis, os ultraprocessados, os alimentos industrializados, aquela tal bolachinha de pacote, o doce, sorvete, tudo empacotado. Mesmo assim, eles parecem inofensivos, mas na verdade são verdadeiros sabotadores da sua saúde. Você sabia que aquele lanchinho da tarde que parece inofensivo pode estar causando mal? Ultraprocessados são alimentos industrializados que passaram por vários processos, fazendo com que o alimento não se pareça em nada com o real. Nesse processo é adicionado várias substâncias químicas que ajudam a ter uma grande validade, ou seja, eles permitem que esses alimentos até fiquem fora da geladeira, e também são colocados certas substâncias que vão dar aquele gostinho mais gostoso, ou aquele paladar mais agradável, ou aquela cor mais aceitável. Tudo isso aliado a uma grande quantidade, geralmente, de gordura e de açúcar. Todo esse processo, para que serve? Porque a combinação de gordura e açúcar faz com que o nosso cérebro não tenha um limite do que quanto a gente consegue consumir. É algo interessante você tentar aplicar até em você mesmo. Por exemplo, doutor, se eu te fizesse um desafio, você vai ter que comer 1 quilo de açúcar. Você come? Provavelmente não, você vai parar em algum momento por aí. Se eu te desse um monte de manteiga, será que você come? Provavelmente não, você vai também parar, porque o nosso cérebro tem limite para essas duas substâncias. Agora, se eu te der uma combinação de gordura e açúcar, o famoso sorvete, eu te desafio a tentar parar de comer. Isso acontece porque essas duas substâncias fazem com que a gente queira comer mais. E eu confesso, é difícil achar sorvete que tenha bons ingredientes. Se você olhar, até é impossível encontrar alguma fruta no sorvete. Mesmo sorvete de morango, você vai ver que não tem nada de morango no sorvete. Então, dá uma olhada no rótulo e evite alimentos ultraprocessados, porque eles podem hackear o nosso cérebro e fazer com que a gente não pare de comer. Outro processo interessante é que sabia que os ultraprocessados têm um efeito negativo na sua microbiota intestinal? Aquelas bactérias que você tem no intestino, isso mesmo. Todo mundo tem bactéria, tem gente que tem bactérias saudáveis, tem gente que tem bactérias ruins. Geralmente quem abusa demais de ultraprocessados vai ter um perfil de bactérias no intestino não muito saudáveis, correlacionado a diversas doenças. Cada vez mais estudos estão indicando como as nossas bactérias podem interferir na qualidade de vida. Estudos mostram que cerca de 85% de hormônios do bem-estar ao prazer, a serotonina, podem ser produzidos pelas bactérias do nosso intestino. Ou seja, elas ajudam no controle de sintomas de ansiedade e de depressão. Outros combinam que você ter um certo grupo de bactérias vai te proporcionar um maior gasto calórico ou também um melhor controle do peso. E um estudo mais recente
mostra que até as bactérias influenciam na nossa disposição para fazer exercício físico. Então, se você tem o costume de abusar de ultraprocessados, claro que o açúcar e a gordura é ruim, mas, ao meu ver, o pior do processo é você causar essa desbiose intestinal, essa alteração na sua flora intestinal. Então, tome cuidado com ultraprocessados. Tente se limitar ao máximo. Na minha opinião, se você conseguir eliminar da sua vida, seria excelente, mas eu sei como os ultraprocessados são uma mão na roda para quem tem dificuldade de tempo. O segundo hábito é dormir mal. Dormir mal é como carregar o seu corpo naquele carregador quebrado, naquele carregador Xing-Ling. Você coloca para carregar, parece que não carrega nunca. Isso é o que acontece com o seu corpo quando você dorme mal. Se você tem um hábito de dormir mal, sabia que tem certas coisas no seu organismo que te fazem ter uma pior qualidade de vida ao longo do dia? A principal delas é o aumento do cortisol. Esse aumento do cortisol, cronicamente, vai causar diversas alterações, porque esse é um hormônio importante, sim, durante estresses curtos, mas cortisol elevado a longo prazo causa diversas alterações, como a mais famosa delas, naquilo que eu gosto de discutir no meu canal, que é a resistência à insulina. Ou seja, se você dorme mal, você vai ter resistência à insulina. Outro fator é que tem certos hormônios, tem um vídeo interessante no meu canal, porque dormir pouco faz engordar, mas dormir mal altera também os hormônios do apetite e também da fome, a grelina e a leptina. Se você dorme mal, você vai ter alteração nos níveis de grelina e leptina. No caso, a grelina é aquele famoso hormônio da fome, ou seja, a gente vai ter mais fome, principalmente para alimentos não saudáveis, aqueles altamente ricos em gordura e açúcar. Já a leptina é aquele hormônio da saciedade, você vai ter uma diminuição dessa quantidade de hormônio, fazendo com que você tenha dificuldade de resistir às tentações no próximo dia. Então tente dormir bem, o ideal mais ou menos 6 horas para frente, desde que esteja com uma boa qualidade. Atente-se a isso, e se você tiver dificuldade, dá uma olhada nos vídeos que tem no canal aqui sobre insônia. E o terceiro hábito é o sedentarismo disfarçado. Doutor, sedentarismo? Mas eu vou na academia, eu faço a minha caminhada e não tem resultado. Pode ser que você está fazendo exercício físico, mas não numa intensidade adequada ao ponto de trazer grandes benefícios na sua saúde. Você sabia que exercício físico é importante? E tem trabalhos demonstrando que quem não se exercita, comparados a pessoas que se exercitam, tem realmente diminuição da mortalidade? Mas, doutor, eu faço exercício físico e não vejo benefício. O ideal é que, além do exercício físico, você também seja ativo ao longo do dia. Ou seja, de nada adianta você fazer exercício físico na academia 3 vezes na semana, se durante o dia, por causa do seu trabalho, você fica só umas 6 horas, 8 horas sentado. Tente também aliar, além do exercício físico que você faz, programado, um aumento da sua atividade diária. Ou seja, em vez de você ficar sentado, parado, sem fazer nada, a cada 1 hora, dá uma levantada, uma espreguiçada, caminha um pouquinho para se manter ativo. Você ficando mais ativo durante o dia vai te ajudar a ter melhores condições de saúde. Exercício físico é vida porque você aumentando essa massa muscular vai permitir com que você tenha um estoque maior para receber a glicose que você abusa na alimentação. Ou seja, os nossos músculos são estoque de energia, o famoso glicogênio muscular. Pessoas que têm uma maior massa de musculatura, eles conseguem absorver melhor a alimentação, mesmo que não seja uma alimentação não saudável. Doutor, isso explica o quê? É comum pacientes com o passar da idade começar a apresentar pré-diabetes ou diabetes. Uma das explicações é que a partir dos 30 anos, mais ou menos, já começa a ocorrer uma perda da massa muscular se você não cuidar. Então, pacientes que têm mais idade, 50, 60 anos, que já têm um grande declínio da massa muscular, vão ter mais dificuldade em tolerar aqueles abusos na alimentação. Se você tem essa idade, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se isso é verdade ou não. Doutor, eu tinha meus 20 ou 30 anos, é como eu vi isso. Muita facilidade de perder peso, agora com 60 eu não consigo perder peso. Uma das razões é a perda da massa muscular. Claro que tem várias outras condições que podem influenciar. Se você é mulher, a questão da menopausa influencia bastante nesse quesito da saúde. A dica prática para exercício físico é aumente sua atividade diária, ou seja, faça
além do exercício físico, uma movimentação durante o dia. E a terceira dica é tentar atingir a meta de mais ou menos 150 minutos de exercício físico moderado. Moderado seria o quê? Você consegue executar o exercício, mas não consegue ficar falando uma conversa igual a gente está tendo, consegue só falar algumas frases com mais dificuldade. Ou 75 minutos de exercício físico de alta intensidade. Diferenciando os dois, a corrida seria de alta intensidade e de moderada intensidade seria uma caminhada correndo um trotezinho, assim por dizer. Desse jeito você vai atingir a meta que a gente recomenda pela OMS de exercício físico semanal. O quarto hábito é o estresse crônico. Ele está relacionado muito ao efeito do cortisol na sua saúde. Quando a gente anda muito estressado, além dos níveis de cortisol elevado, o nosso sistema nervoso simpático. Se você já ouviu falar, o sistema nervoso simpático é aquele responsável por luta ou fuga. Quando a gente está estressado, ele fica aumentado. Isso faz com que a noradrenalina, que é responsável pelo sistema nervoso simpático, fique um pouco mais aumentado, a nossa adrenalina, fazendo com que a gente tenha níveis de pressão cada vez maiores e também frequência cardíaca maior. Nesse sentido, para quem é hipertenso e vive no estresse, já sabe. Estou estressado, pressão vai lá em cima. Isso ocorre por causa desse efeito do sistema nervoso autonômico simpático que está ativado. Doutor, estresse é impossível evitar. Isso eu sei e eu recomendo você tentar, dica prática, aliar válvula de escape, válvula de estresse ao longo do dia. Eu não sei qual é a sua, mas procure alternativas saudáveis. Tem uma lista longa de formas de desestressar. Até tem um yoga que eu faço pela manhã, se vocês quiserem dar uma olhada, que ajuda a relaxar. E o quinto e último hábito que eu gosto de comentar com os pacientes, e alguns topam, outros não, é o café da manhã errado. Para mim, se você tem a oportunidade de ficar sem comer, se você consegue ficar sem comer, seria interessante porque o jejum intermitente é um grande aliado no quesito de controle de resistência à insulina. Doutor, você não está mandando eu comer de manhã? Sim, no máximo 1 ou 2 dias na semana, tenta fazer sacrifício de acordar, não come nada, só toma bastante água, pode tomar café sem açúcar e nos outros dias aí você come normalmente, mas procure colocar não só carboidrato de manhã, coloque uma proteína associada a algum carboidrato, alguma gordura saudável, que vai fazer com que você tenha aí menores picos de glicose pela manhã. Nesse sentido, o melhor alimento seria uma proteína isolada, seria aí talvez ovo ou queijo, castanhas também tem uma boa proporção de gordura, carboidrato e proteína, fazendo com que você não tenha pico de glicemia logo pela manhã. Nesse sentido, vai fazer com que você simule como se fosse um jejum, ajudando na resistência à insulina. Na minha opinião, só tome cuidado com uma orientação que é comum você receber em relação às frutas. Colocar muita fruta de manhã, na minha opinião, não é uma boa opção se você tem dificuldade em controlar a questão doce e se também você tem dificuldade em relação ao controle do seu diabetes, controle da sua glicose. Porque a fruta é um excelente alimento, mas eu gosto que o paciente entenda que a fruta encare como uma sobremesa, ou seja, você vai comer depois da refeição, não durante lanches ou assim por dizer. Mas se você preferir uma fruta, combine com alguma gordura saudável, no caso algum iogurte, sem açúcar, é claro, que você vai ter uma menor subida da sua glicose. Mas tente não ser todos os dias, por favor. Daí faz o teste. Um dia você come ovo, outro dia você come fruta, você vai ver que quando você comer somente a proteína, você vai ficar com o seu nível de energia mais estável e, quem sabe, controlar o seu diabetes. Esses são 5 hábitos que, na minha opinião, são os mais nocivos para a sua saúde. Se você acha que faltou algum hábito, deixe nos comentários que eu quero saber que é esse hábito que está atrapalhando a sua saúde também. Tente mudar um hábito por vez e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E eu tenho certeza que o próximo vídeo vai te interessar também. E até mais. Tchau, tchau.